Bom dia, bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Neemias. Vamos ler Neemias capítulo 9. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar? Paz do Senhor, bom dia. Neemias 9. A confissão do pecado. No 24º dia do mês, os israelitas reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre sua cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram nos seus lugares e confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor e o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam ao Senhor seu Deus. E os levitas Jeshua, Cadmiel, Bani, Haasabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levante-se e louve ao Senhor, seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o nome glorioso, a tua grandeza acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizestes os céus, os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que neles existe, o mar e tudo que nele existe. Tu deste a vida a todos os seres e exércitos nos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão, que trouxe de Ur os caldeus e trouxe o nome de Abraão, e viste que o coração dele é fiel, e que fizeste dele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus e dos hetias, dos amoreus, dos fariseus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpristes a tua promessa, porque tu és justo. Vistes o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor dele no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus oficiais e contra o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançastes o renome e que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que atravessassem a seco, mas lançastes os teus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água agitada. Tu conduzistes de dia como uma nuvem e de noite como uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes o monte Sinai dos céus e falastes, destes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Conhecestes o teu sábado santo e lhe destes ordens, decreto, leis, por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandastes entrar e tomar posse da terra sobre juramento tinha prometido a dar-lhes. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes, obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir, esqueceram-se dos milagres que realizastes dentre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à escravidão. Mas tu és o Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonastes. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro, disseram: este é o seu Deus, o que te tirou do Egito. Enquanto proferiram blasfêmias terríveis,
Foi a tua grande compaixão, não os abandonastes no deserto. O dia da nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, e nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que eles deveriam percorrer. Destes o teu bom espírito para instruí-lo, não restivestes o maná que alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Durante 40 anos, tu sustentastes no deserto, nada lhes faltou, a roupa deles não se gastaram, nem os teus pés ficaram inchados. Deste-lhes o reino e nações, cuja terra repartiste entre eles, que conquistaram a terra de Seom, o rei Esbom, e a terra de Og, rei Bassã. Tornaram-se filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometestes aos seus antepassados. Seus filhos entraram e tomaram posse da terra. Tu subjugastes diante deles os cananeus, os que viviam na terra, e entregastes nas tuas mãos com os teus reis e com o povo daquela terra para tratarem o bem que quisesse. Conquistaram as cidades e foram fortificadas em terra fértil. Apalsaram-se das casas cheias de bens, poços já escravizados, vinhas, olivais, muitas árvores frutíferas. Comeram até se fartar e foram bem alimentados e desfrutaram de tua grande bondade. Mas foram desobedientes e rebelaram-se contra ti e deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que tinham advertido que se voltassem para ti e fizessem ofensa detestáveis. Por isso, tu os entregaste na mão de seus inimigos, que os oprimiram. Mas quando foram oprimidos, clamaram a ti. Dos céus tu ouvistes, e a tua grande compaixão deles foram libertadores, que os livraram da mão dos seus inimigos. Mas tão logo voltaram a ter paz. De novo faziam tudo que o Senhor reprova. Então os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E quando novamente clamaram a ti dos céus, ouvias a tua compaixão e livrava vez após vez. Tu advertistes que voltassem à tua lei, mas se tornaram arrogantes e desobedeceram o teu mandamento. Pecaram contra a tua ordenança, pelas quais os homens vivem-lhes obedecendo. Com toda teimosia, deram as costas e tornaram-se obstinados e recusaram a ouvir-te. Durante muitos anos, foste pacientes com eles, por teu espírito, por meio dos profetas, o advertisse. Contudo, não deram atenção, de modo que entregastes nas mãos do povo vizinho. Graças, porém, à tua grande misericórdia, não destruíste e não abandonaste, pois é bondoso e misericordioso. Agora, portanto, nosso Deus, ó grande Deus, poderoso, temível, fiel à tua aliança, misericordioso, não fique diferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o seu povo, desde os dias do rei da Síria até hoje. Em tudo o que aconteceu, foste justos, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes, nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos e nem a advertência que lhe fizestes, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando a tua grande bondade na terra espaçosa e fértil, que lhe destes, não serviram nem abandonaram os teus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que destes aos nossos antepassados, para que usufruíssem do seu fruto, das suas outras boas coisas que ela produz. Por causa dos nossos pecados, a sua grande produção pertence a reis que puseste sobre nós. Eles dominaram sobre nós e sobre nosso rebanho, como parece. É grande a nossa angústia. Bom dia, meu povo! Olha só, eu continuo meio bloqueada, zicada aqui nesse Instagram.
Eu não vejo nada. Eu vou avisando a vocês como anda aqui. Eu só consigo ver exatamente o número de pessoas que estão assistindo, mais nada. Não dá pra ver quem entra, não dá pra ver nada. Eu recebi uma mensagem do Instagram dizendo que eles iriam testar na minha conta. Ai, meu Deus, logo a minha conta. Uma forma mais simples de apresentar as lives. Eles iam ver se funcionava. Então, eu não fiz nada ontem, que eu fiquei esperando ver se hoje passava. Ontem à tarde até eu fiz uma mini live, só para fazer teste mesmo. Algumas pessoas entraram, ai, gente, tá horrível. E eu vi pelo Instagram da minha amiga que tá normal para vocês que assistem, mas para mim não tá. Enfim, a gente vai trabalhar do jeito que dá, do jeito que pode, e não adianta vocês escreverem nada, e é ruim porque é bom ter essa interação, né? Enfim, mas o Senhor é bom, as misericórdias dele se renovam a cada manhã, a gente tem que agradecer a Deus os tempos, e esse é o tempo de eu simplesmente falar para vocês. Infelizmente, não tem como interagir agora, mas no dia que voltar a interagir eu conto a vocês, tá bom? E eu fiz um propósito ontem, eu disse que quem fizesse o print da tela, tá? E escrevessem as chaves, serão 7 chaves, iriam ganhar um brinde, tá? Então é para quem assiste ao vivo, porque não adianta assistir depois e fazer o print da tela, tem que assistir ao vivo. E a chave de hoje é confissão, tá bom? Anota aí, a segunda chave é confissão. E por que eu tô falando para vocês que a segunda chave é confissão? O tema dessa palavra de hoje se chama confissão de pecados. E a primeira coisa que eles fazem, presta atenção, primeiro eles oram a Deus e se entregam à reconstrução. Independente das ofensas, das afrontas, independente de quem chega para afrontar eles mesmo assim não esmorecem. Tem uma parte em que eles se armam, a armadura fica numa mão, as espadas numa mão e a reconstrução na outra. Então eles vão ali, eles enfrentam os inimigos, eles não dão ouvidos aos inimigos, eles ficam com o que Deus diz. É muito mais fácil a gente ficar com o que o inimigo diz, porque o inimigo está na nossa frente. Muito mais fácil. Ai, Poliana, o que você acha? Meu inimigo está falando isso. Fica com o que Deus diz. Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, tá acontecendo isso? Eu tô sendo afrontada assim. Tá, mas e o que Deus disse? Hoje em dia, quando acontece alguma coisa comigo, eu já penso logo, tá, essa é a circunstância, mas o que Deus disse? Como Deus disse? De que forma que Deus disse? Sabe, eu e você, a gente precisa se concentrar nas palavras do nosso Deus. Eu não sei vocês, mas a grande maioria das pessoas, e eu também, eu me incluo totalmente nessa. Quando Deus dá uma palavra, eu quero que ela aconteça em exatos 5 minutos. Eu dou assim um tempo de 5 minutos para acontecer. Mas as palavras de Deus não são assim. O problema é que Deus pode dar uma palavra acontecer no outro dia, mas geralmente a palavra que Deus nos dá é uma palavra de preparação para um tempo. Então Deus vai te dar uma palavra. Ele vai falar que ele vai restaurar a sua sorte. Nossa, você está vivendo um caos e Deus fala, eu vou restaurar a sua sorte. Então você acredita que essa sorte vai ser restaurada amanhã, mês que vem, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Só que não é assim. Muitas vezes a sorte, para ela ser restaurada, ela precisa de um longo tempo, talvez longos anos. E a gente não entende por que Deus age assim. Mas Deus age assim porque existe um tempo da preparação da santidade. Eu estava conversando com Deus alguns anos atrás, em plural. Já passaram bastante tempo disso. E ele me disse assim, ou você aprende agora o que é santidade, ou você vai aprender lá na frente de qualquer jeito. E gerar santidade, Poliana, dói. Aquela palavra foi tão dura para mim quando ele me disse que gerar santidade doía. Todo nível de santidade que você alcança é um nível de dor que você sente. É sério. Gerar santidade dói.
Eu tenho conversado com pessoas e eu tenho dito a pessoas que sem santidade é impossível agradar a Deus, que elas precisam aprender a serem santas, que elas precisam aprender a se voltar para o Senhor. E às vezes a pessoa me responde: Poliana, eu já estou há um mês assim. Eu já estou há 2 meses assim. Poliana, eu estou tendo uma vida de santidade há 3 meses, há 6 meses. E nada muda. As coisas só pioram. Acontece que, não sei se vocês são iguais a mim ou iguais às pessoas que falaram comigo. O problema é que a gente acha que a gente está 2 meses em santidade, tá tudo certo. Só que gerar santidade é a um nível anual. Gerar a santidade é um nível de obediência que ela não é alcançada da noite para o dia, nem de uma hora para outra. Eu lembro que ano passado, um profeta veio na minha casa e ele me deu algumas palavras. E nessas palavras ele falava assim: Deus mudou tal desejo, tal desejo, tal desejo, tal desejo. E eu achei aquilo muito abstrato para mim. Porque eu falei: mas eu sou a mesma. Amém. Quando foi esse ano, um ano depois que aquele profeta tinha falado aquelas coisas, eu reparei que alguns desejos no meu coração haviam sido mudados. E isso, a minha vida, né? A minha vida real, tinha sido transformada em alguns comportamentos. E foi uma coisa natural. E eu já tinha tempo que eu estava vivendo essa naturalidade. E eu lembro que quando ele falava assim: olha, Deus mudou, é como se ele falasse como se eu já estivesse vivendo. Só que Deus mudou tal coisa, tal coisa. Eram coisas simples, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu lembro que uma das coisas que ele falou assim: Deus mudou inclusive o seu jeito de se maquiar. Só que eu tava vivendo a pandemia, eu nem tava me maquiando, entende? Eu não me maquiava pra nada. Eu não sei vocês, mas eu comecei a falar: vou maquiar não. Daqui a pouquinho: vou maquiar não. E acabou que eu não maquiava pra nada, porque não tinha o que maquiar, eu tava ficando o tempo todo dentro de casa. Mas eu tinha um padrão de maquiagem. Não sei se vocês sabem, mas eu me maqueio bem mesmo. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo maquiagem pra fora. Eu nunca fiz um curso, mas sempre foi instintivo. Todo mundo tinha certeza que eu fazia curso. E o meu padrão de beleza, de maquiagem, era cada um tem o seu padrão. Sempre foi clássico. Eu nunca gostei de uma maquiagem artística, eu não gosto. E eu nunca gostei. E eu sempre gostei de um padrão clássico. Só que eu voltei a me maquiar, porque voltei a sair, né? E voltei a fazer. E as lives que eu faço, a não ser essa de manhã, porque também de manhã maquiagem, sacanagem. Mas fora daqui, eu me maqueio para todos os lugares. E sempre foi assim. Então eu comecei a reparar que minha maquiagem estava mais clássica ainda. Estava com fundos mais clássicos ainda. E eu fui dar uma olhada nos tons que eu tenho gostado de usar e o jeito que eu tenho gostado de maquiar. E eu fui me reparar. Eu falei: meu Deus, como mudou? Como as minhas maquiagens mudaram? E eu fui reparar as pessoas que eu maqueio, porque eu maqueio muito ainda. Eu só não posto mais aqui. Mas eu maqueio muito. E quando as pessoas saem das minhas mãos, elas saem de um jeito diferente, né? Não tem um evento que aconteça na minha família. Hoje em dia eu maqueio só minha família e meus amigos, minhas amigas. E que elas não estão passando pelas minhas mãos. E geralmente é uma correria e eu não consigo postar. Mas eu fiquei pensando, a última pessoa que eu maquiei, eu fiquei pensando: meu Deus, como mudou? E aquele dia que ele falou pra mim, parecia algo clássico. Eu pensava: será que mudou porque eu não tô mais me maquiando? Não, mudou porque o meu desenho mudou. Mudou porque é como se hoje, tanto eu quanto as pessoas que estivessem comigo, elas saem com um tom mais feminino, com mais feminilidade e doçura das minhas mãos. Quando eu vejo alguém maquiado hoje por mim, eu falo: meu Deus, quanta doçura. Essa é a palavra que vem quando eu a vejo, né? Quando eu termino a obra, mas foi algo natural. E naquele dia ele falava aquilo pra mim e eu falava:
aconteceu isso porque eu não me maqueio mais por causa da pandemia, sei lá, enfim. Então lá atrás parecia abstrato, só que hoje eu consigo entender o que ele falou para mim. Isso tem 1 ano, mas existem coisas, foi só uma coisa que ele estava dando exemplo de que Deus tinha mudado em mim, só que existem coisas que passam muitos anos para elas acontecerem. São detalhes e camadas. E isso não foi nem um caos, foi um detalhe que ele estava dizendo, ó, Deus mudou isso em você, e mudou aquilo outro. Na verdade, ele estava antecipando algo que Deus ainda estava fazendo dentro de mim. Presta atenção. Muitas vezes você vai receber palavras que, na verdade, é Deus antecipando coisas que vão acontecer dentro de você. Se você recebeu uma palavra e essa palavra é uma palavra um pouco abstrata ainda, você pode ter certeza que isso é Deus começando a fazer uma obra dentro de você. Nunca é assim do nada. Sempre é aos poucos, porque Deus sabe que Ele não pode te chocar. Quando eu viro para as pessoas e falo assim, se aproximem da santidade, fiquem perto da santidade, a maioria dessas pessoas não fazem ideia de como se aproximar. Juliana, eu tô nesse nível, eu não faço ideia. Se você tá nesse nível e não faz ideia, começa pela obediência. O que Deus quer que você faça? O caminho da santidade, ele começa com a obediência. Como? E vai doer. O caminho da santidade não é um caminho assim, tranquilo. É um caminho que quando você vai, você quer estar no nível 0, aí você quer chegar no nível 1, então vai doer. Vai doer muito. Vai doer, não vai doer pouco, não. Às vezes você vai passar por situações que você não entende. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Talvez seja Deus querendo te trazer um pouquinho para a santidade. E o seu comportamento nesse nível se chama obediência. Como que eu vou obedecer? Obedeça a lei do Senhor. A obediência leva você a pastos verdejantes. Como que? Vá à casa do Senhor, jejue e ore, leia a Bíblia, cante louvores, não blasfeme contra o Espírito Santo, sabe? Seja uma pessoa coerente, cuide do que você veste, cuide de como você come, cuide de como você comporta, cuide de como você fala. Então você ali vai alcançando um nível de santidade, de obediência, até que você chegue ao nível 2. Cada vez que a vida vai passando mais, o nível de santidade e de obediência vai exigir mais de você. O problema é que às vezes a gente não está pronto nem para ir para o nível 1. O problema é que às vezes do nível 0 para o nível 1 leva 10 anos. Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, mas pode levar 10. Direto, eu falo para vocês, confessem os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Porque a oração de um justo é capaz de purificar vocês. Está escrito em Tiago 5,16. E vocês me falam, mas eu confessei para Deus. Não. Confessar os vossos pecados para Deus é o ponto 0,01. Então a gente vai para o ponto 1. Primeiro, você confessa o seu pecado para Deus e você se arrepende. Depois, você confessa o seu pecado para alguém que pode orar por você, não instituir alguma coisa. Você vai fazer isso aqui em troca aquilo ali. Não. O que você precisa adquirir quando você for fazer uma confissão de pecado é oração. Porque a oração que é capaz de perdoar. A única coisa que a pessoa que você vai falar sobre o seu pecado precisa é de orar por você. Então não fale do seu pecado para o seu coleguinha. Se o seu coleguinha for cheio do Espírito Santo e puder orar por você, tudo bem. Mas se o seu coleguinha não for cheio do Espírito Santo, não for uma autoridade espiritual, não fale com ele. Existem pecados que acontecem na nossa vida e continuam acontecendo. E existem consequências que continuam acontecendo porque a gente simplesmente fica confessando pecado para quem não vai orar por nós. Pecado tem que ser confessado debaixo de oração. Por quê? Porque é um caminho de humilhação mesmo. Só que assim, você não tem como a pessoa virar para você e falar assim, faça tal coisa, faça tal coisa. Não, ninguém pode fazer nada. Só orar por você.
Nós sabemos que quem perdoa é Deus, obviamente. Ninguém pode perdoar pecado de ninguém, sabe? A pessoa que está orando por você, não, eu te perdoo, não, isso não existe. O que existe é a pessoa te orar por você, para você ser livre daquilo ali. Por isso que aqui eles começam confessando pecados. Depois que eles reconstruíram os muros dele, depois que eles decidiram abandonar práticas antigas, eles fizeram uma confissão quanto a uma nação. Olha que coisa séria. Então eles se reuniram em praça pública, presta atenção, e eles jejuaram. Não, é sério. A maioria das pessoas que eu conheço nunca jejuaram na vida delas. Nunca. O primeiro ponto que a gente precisa para começar a nossa história de santificação é o jejum. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram panos de saco e puseram sobre a cabeça, que isso era uma prática deles. Os que eram da ascendência dos israelitas tinham separado todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares e confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor durante 3 horas. Então eles jejuaram, eles estavam em jejum. Então os israelitas se separaram dos estrangeiros, eles ficaram em pé em praça pública, confessando pecados em praça pública e lendo o livro da lei durante 3 horas. Isso é para vocês verem que o processo de santificação, que é o processo que eles estavam falando agora, passando agora, é um processo que exige esforço. Esforço. Eu estava conversando com uma moça e eu disse para ela, se santifique, guarde sua santidade por pelo menos 2 anos, espere nesse tempo que o Senhor vai falar com você. E ela precisava guardar a santidade dela. E ela me disse o seguinte, mas eu não posso dar uma namoradinha? Eu falei, mas isso não é processo de santidade. Mas uma namoradinha, faz o que o seu coração quiser. Mas esse daí não é processo de santidade. Talvez ela não esteja pronta para viver um processo ainda. Talvez porque, gente, a santidade não é para todo mundo. Querer a Deus não é para todo mundo. Infelizmente, porque assim, você pode andar segundo os seus conselhos, mas você pode querer estar debaixo dos conselhos do Senhor. E a primeira coisa que Deus vai querer de você é a sua santificação. Não adianta você querer passar para o nível de santidade abraçada com os seus pecados antigos. Não adianta. Não adianta você querer passar para o nível de santidade se você não perdoa quem te ofendeu. Se você não pede perdão para quem você ofendeu. Não vai funcionar. Sinto te informar. Eu conheço uma pessoa tão enganada que ela se ilude na própria mentira dela. Ela acha que ela é a pessoa mais santa do mundo, mas ela nunca jejua, ela não perdoa os seus ofensores, ela não vai para a igreja, ela não entrega oferta, ela não faz nada, absolutamente nada do que Deus manda como processo de santificação. E a única coisa que ela fica esmorecida o dia inteiro, e ela fala, é porque a batalha tá grande, né? Nossa, mas Deus, o tempo todo ela fala de Deus, mas não adianta, está sempre derrotada. Quando Deus te convoca para uma batalha, Ele não te convoca para você perder, sabia? Quando Deus te convoca para uma batalha, Ele te convoca para você ganhar. Ele não quer isso de você. Ele não quer te ver esmorecer no meio do caminho. Ele sempre vai te dando armas e suportes para você vencer. Se você está vivendo uma fase em que você não está conseguindo vencer, volta 3 casas, pega um caminhozinho de volta e começa a se santificar. Então, eles retomaram aqui, eles voltaram 3 casinhas
Eles reconstruíram os muros, eles não ouviram os inimigos, eles fecharam as brechas, eles já estavam dentro do terreno deles. Então aqui eles poderiam começar o processo de santificação. Primeiro ponto, para o processo de santificação acontecer, existem duas fases antes. Primeira é a salvação, segunda é a libertação. Eles já tinham vivido essas duas fases. Então, às vezes, a pessoa quer se santificar e nem salva ela é. Ela nem confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Simplesmente não vai funcionar. A pessoa quer ser santificada e ela é cheia de pecados. Ela é cheia de demônios. Sinceramente, não vai funcionar. Eu estou aqui, na verdade, para te falar a verdade. Não vai funcionar. Não adianta. Então, primeiro a gente encontra a salvação, depois a gente se liberta e, por fim, a gente começa um processo de santificação. Agora, esse processo aqui pode ser rápido, depende de você. Entende? O processo de santificação, ele depende da sua busca e do tempo de perseverança. Mas aqui, ó, salvação, libertação e santificação depende de você querer. Aqui a gente pode acelerar os tempos, aqui não. Entendem? Nesse último estágio, ele vai indo conforme o seu rendimento. Eu me rendo aqui, então o Senhor vai te apresentar uma santificação. Eu me rendo aqui, então o Senhor vai... Entendeu? Quanto mais você se render, mais o Senhor vai apresentando processos para a sua vida. Então, eles jejuaram. Eu não entendo pessoas que querem algo de Deus sem jejuar, mas tudo bem. Então, eles jejuaram, eles confessaram seus pecados e eles ficaram 3 horas lendo o livro. Por fim, eles adoraram. Eles adoraram e ali eles começaram a se arrepender. Eles começaram a se arrepender. Então, no processo de santificação, ele exige jejum, arrependimento, confissão de pecados e adoração. Entenderam? Jejum, arrependimento, confissão de pecados e adoração. Esse foi o processo que eles passaram. Dali eu li para vocês um texto longo, e esse texto longo eram eles lendo o livro da lei e adorando ao Senhor. Era eles lembrando a Deus do que Deus já tinha feito por eles. No meio do teu caos, você consegue lembrar o Senhor do que o Senhor já fez por você? Eu vou ler um pedacinho que ele fala do que aconteceu quando eles retroagiram, tá? No meio do texto diz assim: por isso, não os abandonastes, por mais que eles fizeram várias coisas contra Deus. Mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de bezerro e disseram: este é o seu Deus que te tirou do Egito. Quando proferiram blasfêmias terríveis. Poliana, mas o que é blasfêmia? O que eles fizeram? Eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar a si mesmos. Então eles pegaram todos os despojos que Deus tinha permitido eles levarem do Egito e fizeram um bezerro de ouro para eles tocarem e eles adorarem. Isso é tirar a divindade de Deus. E ali eles blasfemaram contra Deus. E mesmo diante daquela blasfêmia contra Deus, Deus mesmo assim, quando eles se voltaram para o Senhor, eles foram perdoados. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que no processo de santificação, ainda exigirá de você e de mim perdão. Perdão contra os nossos ofensores e perdão contra quem a gente ofendeu. Então, em um processo de santificação perfeito, vai precisar de você voltar 3 casas, pegar o caminho de volta, pedir perdão para quem você ofendeu ou perdoar quem você ofendeu. Não tem como você viver a santificação do nosso Deus sem ter isso. Ah, Poliana, é muita exigência, eu não quero. Tá bom, tudo bem. Você já não está vivendo. Quem não quer é porque já não está vivendo. Mas quem quer alcançar o reino de Deus e estar diante do Senhor, esse é o caminho. Confissão de pecados, jejum, arrependimento, adoração, perdão e pedir perdão e ser perdoado. Então a gente precisa de entender qual é o passo da obediência para a santificação. Exigirá esforço, vai doer, pode não ser da noite para o dia.
para você sair de um estágio e ir para o outro, vai doer. Eu não estou aqui falando, gente, acorda, uhul, vambora, é assim mesmo. Não, é um processo intenso, é um processo interno, é um processo dolorido, é um processo que vai exigir de você, além de uma modificação de comportamento, tempo. Às vezes a gente acha que a gente encontrou, sabe, tudo e fez tudo, só que por mais que a gente faça tudo, a gente ainda vai passar pelo teste do tempo. Por quê? Porque vai exigir de nós adoração. E a adoração que tem que sair dos nossos lábios e do nosso coração, ela não é alcançada em 3 minutos, não é alcançada em um mês, não é. Eu quero te preparar para a próxima fase. Se você confessou os seus pecados, se arrependeu deles, está jejuando, perdoou quem te ofendeu, pediu perdão de verdade para quem você ofendeu. Agora, a parte da adoração vai precisar de um tempo de adoração, ainda na dor, ainda na angústia. Primeira coisa é você agir, confessando pecados, estando diante do Senhor, se entregando ao ministério, se limpando, se santificando e por fim, vem a parte de uma adoração limpa. E essa parte de adoração limpa não é rápida. É aqui que demora. Mas se você já fizer todos esses passos, você já economiza o tempo desses passos. Por isso que eu quero te animar nessa manhã. Eu quero te animar a começar um jejum de santificação. Eu quero te animar a confessar os seus pecados, se arrepender deles, perdoar quem te ofendeu, pedir perdão para quem você ofendeu e começar o teu processo de adoração, acreditando que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Será que Deus vai estar com a mão encolhida para você, só para você? Será que Deus é capaz de não te amar só você? Não, queridos, Deus é amor. Deus é amor. Eu sei que lá fora eles ficam falando, Deus é amor. Não, mas Deus é amor. Deus é amor. E quando ele vê a obediência do seu coração, ele vai falar, ele pode, ela pode. Então, que nessa manhã a gente aprenda que todos os passos de santificação vão exigir de nós em Deus um processo de adoração. E esse processo de adoração, ele começa como? Porque eu estou falando bastante para vocês poderem grifar no coração de vocês. Arrependimento, confissão de pecados, jejum, santificação, palavra e, por fim, a adoração. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, te louvo porque o Senhor é bom. Te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos santos. Eu te louvo porque o Senhor nos ensina todos os dias. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é tão generoso. Porque o Senhor nos ama, mesmo quando a gente é infiel. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe todas as vezes em que a gente se afasta de Ti por questões deste mundo. Eu declaro que o pecado, a sujeira e o mundo não nos convencerá mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu queria ver o que vocês estão escrevendo, mas vamos trabalhar do jeito que dá. Não dá. Então, vamos lá. Faça um print, sabe? Os próximos dias. Hoje já é o 2º dia. Faça o print aí. E a palavra de hoje, a palavra-chave de hoje é confissão. Porque o dia que você aprender que você precisa abandonar os seus pecados para viver um processo de santificação, você vai entender o que Deus quer por você. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estarei aqui com o nome de Jesus, com esse Instagram funcionando de verdade. Mas se ainda não estiver funcionando de verdade, a gente vai fazendo do jeito que dá, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até amanhã.